Exercício 3. O feixe de elétrons no interior de um tubo de imagem de televisão tem 0,4 milímetros de diâmetro e conduz uma corrente de 0,50 ou 0,5 microamperes. O feixe de elétrons atinge o lado interno da tela do tubo de imagem. O desenho ao lado representa o feixe de elétrons, os elétrons que estão passando nessa região de diâmetro 0,4 milímetros, cuja corrente é 0,50 microamperes, como descrito. Item A. Quantos elétrons colidem a tela a cada segundo? Bom, para nós encontrarmos a resposta, a gente vai se basear no conceito de correntes. Mas a corrente é a quantidade de carga que passa através da seção reta. No caso do feixe de elétrons, só tem elétrons que passam através desse feixe, então é só nessa região, por unidade de tempo, certo? Ora, então a quantidade de carga que vai atravessar o feixe, certo? Vai ser a quantidade corrente vezes o tempo pelo qual a gente calcula, a gente precisa da quantidade de carga. No caso do item A, é a cada segundo. Então, em um segundo, a quantidade de carga que atravessa o feixe é igual a 0,50 vezes 10 a menos 6 coulombs, que vai ser, no caso do tempo, um segundo, numericamente igual à corrente, certo? E para achar o número de elétrons, a gente sabe que a carga está associada ao número de elétrons de tal forma que a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Então, o número de elétrons que passa nesse tempo, em um segundo, vai ser a quantidade de carga que passa nesse tempo de um segundo, dividido pela carga do elétron. Isso é 0,50 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 10 a menos 6 por 10 a menos 19 dá 10 a 13, e a conta que a gente tem que fazer é 0,5 dividido por 1,6, isso é 0,5 dividido por 1,6, 0,3125. Como todos os dois números têm dois algarismos significativos, a resposta fica com dois algarismos significativos. Isso é 3,1 vezes 10 a 12 elétrons. Certo? Bem, esse é o número de elétrons que atinge, que colide a tela a cada segundo. Bom, vamos ao item B. O item B, qual é a densidade corrente do feixe de elétrons? Isso aqui é tranquilo, é o conceito de cara da densidade corrente, que é a quantidade de corrente que atravessa uma determinada seção reta, dividido pela sua área. Que é o caso, no caso, a gente tem um feixe com 0,4 milímetros de diâmetro, isso é 0,2 milímetros de raio, e a nossa densidade corrente vai ficar 0,50 vezes 10 a menos 6, dividido por π vezes o raio ao quadrado, isso é 0,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Bem, a potência embaixo fica 10 a menos 6 embaixo, com 10 a menos 6 em cima vai embora, e a nossa conta fica simplesmente 0,5 dividido por π dividido por π vezes 0,04. Bem, fazendo essa conta agora, 0,5 dividido por π dividido por 0,04, isso fica 3,97, com dois algarismos significativos, 4,0. Então, 4,0 fica
4,0 amperes por metro quadrado. Essa é a nossa densidade de correntes. Bem, item C. Os elétrons se movem com velocidade de 4 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. Que intensidade de campo elétrico é necessária para acelerar os elétrons desde o repouso até essa velocidade ao longo da distância de 5 milímetros? Bom, nós podemos fazer essa conta levando em consideração o seguinte: os elétrons perdem energia potencial de tal forma que a sua carga vezes a diferença de potencial aplicada no ato de acelerar ele, que é a quantidade de energia potencial que ele perde, é igual à energia cinética que ele ganha, isso é meio de mv ao quadrado. Dessa forma, a gente pode calcular qual foi a diferença de potencial aplicada no ato de acelerar o elétron, isso é mv ao quadrado sobre a carga do elétron vezes 2. Isso vai nos dar 9,1 vezes 10 a menos 31 vezes a velocidade do elétron ao quadrado, 4 vezes 10 a 7, isso é 16 vezes 10 a 14, dividido por 2 vezes a carga do elétron, isso é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 10 a menos 19 com 10 a 14 dá 10 a 33, com 10 a menos 31 dá 10 ao quadrado. Então é 9,1 vezes 16, dividido por 2 vezes 1,6, vezes 10 ao quadrado. 16 com 1,6 dá 10 em cima, dá 91, dividido por 2, e em 2 algarismos significativos, dá 46 vezes 10 a 2, isso é 4,6 vezes 10 a 3 volts. Essa foi a diferença de potencial aplicada para acelerar o elétron com aquela velocidade. Bom, mas o que a gente quer é o campo elétrico. Isso é, se ele for acelerado com essa diferença de potencial, então o campo elétrico aplicado a ele é a diferença de potencial dividido pela distância. Com a distância de 5 milímetros, isso vai nos dar 4,6 vezes 10 a 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 3, isso é 4,6 dividido por 5 dá 9,1, 0,91 vezes 10 a 6, isso é 9,1 vezes 10 a 5 volts por metro. Ok? Bom, esse é o campo elétrico aplicado ao elétron para acelerá-lo no item C. Item D. Cada elétron transfere energia cinética para a tela do tubo de imagem no impacto. Qual é a potência dissipada na tela pelo feixe de elétrons? Bom, nós sabemos qual é a quantidade de elétrons por segundo que atinge a tela. Essa foi a resposta do item A, 3,1 vezes 10 a 12 elétrons. Se a gente sabe a energia cinética que, no caso, o elétron atinge, já que a gente conhece a diferença de potencial no item C, a gente tem condição de calcular a energia cinética de cada elétron ao atingir a tela. Se a gente sabe o número de elétrons por segundo, então a gente sabe qual é a potência que foi, no caso, transferida para a tela. Então o item D vai ser calculado, em primeiro lugar, calculando a energia cinética de cada elétron. Isso vai ser a sua carga vezes a diferença de potencial aplicada a ele. Isso é a energia potencial que ele perdeu, consequentemente, a energia cinética que ele ganhou. Isso vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 4,6 vezes 10 a 3. Bom, 10 a menos 19 com 10 a 3 dá 10 a menos 16. E a outra conta é 1,6 vezes 4,6. Isso é 7,3
36, 2 agora em significativos, 7,4, isso é 7,4 vezes 10 a menos 16. Então, 7,4 vezes 10 a menos 16 joules, é a energia cinética de cada elétron. Mas a gente não quer a energia cinética do elétron, aquela energia cinética do feixe. E a gente sabe que o feixe atinge 3,1 elétrons, 3,1 vezes 10 a 12 elétrons a cada segundo. Então a potência vai ser o número de elétrons que atinge a tela a cada segundo vezes a energia cinética de cada elétron. Então vai ser 3,1 vezes 10 a 12 vezes 7,4 vezes 10 a menos 16. Então, 10 a 12 com 10 a menos 16 dá 10 a menos 4. E essa conta vai nos dar 3,1 vezes 7,4. Isso é 22,9. Isso é 23 vezes 10 a menos 4. Isto é 2,3 vezes 10 a menos 3 watts. É a potência entregue pelo feixe de elétrons à tela, concluindo então o item D. É isso.